arma em mãos. Mas agora a gente vai conversar com a presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, falar sobre alguns assuntos importantes aí do dia, né, que tem acontecido, e inclusive a atuação do PT. Deputada, seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo? Boa tarde, espero que a minha internet esteja... Oi. Sim. Opa, descer um pouquinho. Voltamos? Oi. Aí, voltamos. Tá me ouvindo bem? Não tenho como. Aí, olha, se a gente não conseguir conversar por vídeo, talvez a gente possa conversar por voz apenas, porque eu tô com uma internet meio... Eu cheguei agora em São Paulo e tô falando por telefone. Eu acho que agora vai. Agora parece que estabilizou. Deputada, eu queria falar com a senhora, primeiro, a respeito desse pedido que foi protocolado agora há pouco, né, no TSE, para que o diretor-geral da PRF possa, inclusive, ser preso se não cumprir aí a determinação de que não ocorram operações. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse pedido. Olha, o que nós estamos assistindo nessa eleição é uma barbaridade, é um crime continuado. Colocar a Polícia Rodoviária Federal para fazer operação, principalmente no Nordeste, para fazer blitz, para impedir que os eleitores vão votar, é criminoso. Inclusive, nós já tínhamos notícia que isso poderia acontecer, e ontem nós entramos com um pedido no TSE, o ministro Alexandre de Moraes deferiu o nosso pedido, determinou à PRF que se abstivesse de fazer qualquer operação para impedir que os eleitores pudessem votar, para impedir qualquer operação, seja em transporte público, em transporte pago, em transporte individual. No dia da eleição não existe blitz, não pode se fazer. O eleitor tem que ter liberdade de locomoção para ir votar. E nós recebemos muitas denúncias hoje de manhã. Já de manhã entramos de novo no TSE, pedindo e reiterando o que tínhamos pedido no dia anterior e pedindo para que o ministro Alexandre fizesse cumprir a sua determinação, que foi exatamente que a PRF se abstivesse de fazer operações. O ministro Alexandre determinou novamente isso, sei que chamou o diretor da PRF, mas nós estamos com problemas ainda em vários estados, com os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal mandando as operações seguirem. Então, nós pedimos a prisão, sim, é crime isso, é crime eleitoral e não pode ficar sem ser punido. Então, nós pedimos e eu espero que o ministro Alexandre defira esse pedido para realmente serem presos, inclusive o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que faz campanha abertamente nas suas redes sociais. Se Bolsonaro queria ganhar a eleição, ele que se preparasse para ganhar no voto. O que não pode é ganhar no tapetão, o que não pode é ganhar na ilegalidade. Eles já usaram a máquina pública como nunca antes em outra eleição. E agora colocam a PRF para fazer operação justamente na região eleitoral onde o presidente Lula tem mais intenção de votos. É um escândalo que está acontecendo nesse país. Deputada, mas a senhora acredita que esses casos que foram denunciados podem macular, prejudicar de alguma forma o resultado da eleição? Claro que podem, claro que podem. O eleitor é proibido de votar se ele não consegue chegar às urnas, não consegue expressar a sua vontade, é óbvio que pode, principalmente numa eleição que está sendo muito disputada. É uma eleição tensa, como nós tivemos todo o processo de campanha, uma eleição disputada, então é óbvio que pode. E penso que eles fizeram isso de maneira premeditada. Inclusive saiu uma matéria agora no jornal O Globo, dizendo que essa operação da PF foi engendrada dentro do Palácio do Planalto. Nós já vamos pedir para abrir investigação sobre isso, porque isso traz responsabilidade direta ao presidente da República e, inclusive, com perda de mandato. Entendi. Tem uma outra situação também que aconteceu ontem, né, e que gerou aí uma grande mobilização a respeito da deputada federal Carla Zambelli, né? O PT também atuou de alguma forma nesse caso, pretende atuar a respeito da deputada que perseguiu uma pessoa, né, que era a favor ali do candidato Lula. Como é que vocês estão se mobilizando sobre este assunto? Também outra barbaridade. Onde que nós estamos? Num processo político, alguém sacar uma arma na rua para resolver um problema de divergência política. E uma deputada, onde que ela tinha porte de arma? Quem deu esse porte de arma a ela?
nós já preparamos e vamos entrar na segunda-feira, amanhã, com um pedido na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Essa deputada tem que ser Câmara, não pode ficar, tem que ser cassada. Uhum. Ela viu pessoas saindo de arma em punho, inclusive segurança. Uhum. Inclusive, houve, na verdade, um documento, né, inclusive do PT e da Rede Sustentabilidade, já pede essa investigação no Conselho de Ética, né, por quebra de decoro parlamentar com a perda do mandato. Mas nesse caso seria o mandato atual dela, né? Então poderia afetar de alguma forma o mandato seguinte, que se inicia em 2023? Como é que a senhora acha que seria a forma correta de lidar com essa situação? Pode, porque no caso de cassação de mandato por o crime que ela praticou, ela fica inelegível. Então, se está inelegível, ela não pode assumir o mandato posterior. É muito grave o que essa deputada fez, muito grave. Aliás, uma coisa que mostra como o bolsonarismo age na política. Não bastasse o Roberto Jefferson receber a Polícia Federal à bala, agora a deputada, que é uma das principais vozes de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, sai de arma em punho, ilegal, porque ela não podia estar portando arma, até pelo período eleitoral, e não tem nem porte, com a arma em punho correndo atrás de uma pessoa. Quantas pessoas ela colocou em risco? Inclusive, uma das pessoas que estava no bar, que ela entrou para tentar atingir a pessoa que ela queria atingir, disse que ela virou a arma para a cara dele, para a cabeça dele. Olha a gravidade que nós temos, isso não pode acontecer. Sabe, a democracia não pode permitir uma coisa dessas, nem o processo político. Nós temos que ter a política como um espaço de debate dos projetos para o país, de propostas para as pessoas. A política não pode ser uma ação de trombadinhas, como é a Carla Zambelli, e nem do uso descarado da máquina pública, da Polícia Rodoviária Federal, para tentar ganhar uma eleição que eles sabem que está perdida. Uhum.